Pessoal, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o pastor Eliezer e este é meu canal PR Eliezer Oficial. Quero pedir a você que você colabore aí com o canal, se inscreva no canal e acompanhe os estudos. Se você gostar das mensagens, dá lá seu likezinho para poder ajudar a fortalecer o canal aí, para que as pessoas possam ter acesso. Divulgue, entendeu? No Face, no Zap, da maneira que tu puder colaborar com o canal aí para o canal crescer e as mensagens contidas no canal, o conteúdo do canal possa chegar a mais pessoas. Nós estamos com uma série de estudos acerca das credenciais messiânicas do Messias, que é Jesus, né? A palavra Messias no hebraico, Mashiach, significa ungido. Ele cumpriu a grande maioria das profecias e outras profecias ainda estão para se cumprir em Jesus. Então ele merece todo o crédito porque ele cumpriu a grande maioria. E eu estou aqui no canal mostrando algumas dessas profecias que ele cumpriu, provando que ele é o Messias de Israel, o Salvador do mundo. E hoje eu gostaria desse vídeo, que eu vou fazer um vídeo curto, mostrar a respeito dos milagres de Jesus, que são credenciais messiânicas. Inclusive, milagres que ele fez que nenhum outro teria feito, que provaria, por exemplo, a sua messianidade, como a cura de um cego de nascença, por exemplo, né? E muitos outros milagres que ele fez. Mas eu quero, em consonância, em acordo com esses milagres, colocar aqui sobre esse tema, a pergunta de João a Jesus. Ele pergunta, quando ele está no cárcere, ele pergunta a Jesus, através dos seus discípulos, se ele é aquele que havia de vir, ou se ele deveria esperar outro. Por que João está com essa dúvida? Vamos lá, vamos ler o texto de Mateus 11, versículo 1 diante. Diz assim: Aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Esse é o tema da nossa mensagem. Tu és aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe, olha como que Jesus vai responder a João: Ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Então, os discípulos de João viram Jesus curar e ouviram a pregação de Jesus. Jesus falou: agora vocês vão lá e falam para João o que vocês viram e que vocês ouviram. Versículo 5. O que foi que eles viram e ouviram? Os cegos vêm e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não escandalizar em mim. Escandalizar aqui no grego, escândalo, é uma armadilha de passarinho. Escandalizar significa cair na armadilha, tropeçar. Então João, ele vai titubear um pouquinho na fé dele, porque ele está com uma dúvida, mas é uma dúvida sincera, é uma dúvida honesta, não é uma dúvida de um incrédulo. Ele precisa entender o dilema que ele está passando. Como que ele pode ser o Messias? É isso que estava na mente de João. Como que ele pode ser o Messias se ele vai morrer? Porque João sabia que ele ia morrer, que Jesus ia morrer. Porque João vira para os seus discípulos em no Evangelho de João 1, versículo 29, e fala: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele sabe que ele vai morrer, mas ele não entende como que ele vai reinar no trono de Davi se ele vai morrer, porque ele não tinha entendido a questão da ressurreição. Como os discípulos de Jesus também não tinham entendido essa parte. Então João estava num dilema. E a resposta de Jesus para ele, para que João tenha certeza que ele é o Messias, é os feitos miraculosos de Jesus. E isso está escrito em Isaías 35, que o Messias teria essa atribuição, que para identificar o Messias, ele viria curando as pessoas, ressuscitando, fazendo milagres diversos. Está lá em Isaías 35, vou ler aqui para você, versículo 4 ao 6 diz assim:
Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Símbolo de cura, símbolo de salvação, símbolo de vida. As águas arrebentando no ribeiro, no deserto, enfim, as fontes da água viva. Então, quando os discípulos chegam a João e contam o que viram e ouviram, isso para Jesus era o suficiente para João entender que ele é o Messias. Eu acredito que João entendeu e morreu entendendo que ele era o Messias, apesar de Jesus não se deter em explicar a João como que ele cumpriria os dois papéis. Depois, num outro vídeo, num outro momento, eu vou mostrar sobre esses dois retratos do Messias, que os judeus chamam de o Mashiach ben Yosef, o Messias, filho de José, e o Mashiach ben Davi, o Messias, filho de Davi, mostrando em José o servo sofredor, como está repleto na Bíblia, mostrando essa função do Messias, que ele viria para sofrer, o servo sofredor, de Isaías 42, Isaías 49, Isaías 53, né? E o Messias vitorioso, aquele que reinará no trono de Davi para sempre, o Davi eterno, o rei vitorioso. Né? Esses dois aspectos representados na vida de José e na vida de Davi. Na vida de José a gente pode ver os dois retratos. Primeiramente, José sofre, né, antes dele se tornar poderoso no Egito. Ele não tinha primazia no trono, mas de fato, efetivamente, é ele que comandava, é ele que mandava. Então ele era senhor do mundo no Egito. O mundo inteiro prostrou-se aos pés de José do Egito, que é a figura de Cristo. Isso já é um outro tema também maravilhoso. Então, Jesus, ele arroga para si o cumprimento da profecia de Isaías 35, dizendo que ele é o Messias. Mas ele prova que ele é o Messias fazendo milagres na frente dos discípulos de João. Glória a Jesus. Eu queria mostrar a vocês também, dentro ainda da pergunta de João, estou aquele que acabei de vir, devendo esperar outro, na profecia de Daniel, na famosa profecia das 70 semanas, de anos proféticos, um texto interessante, um versículo só, aonde comprova que quem quer que fosse o Messias, que muitos não acreditam que é Jesus, eu acredito, e glória a Deus por isso. Há provas irrefutáveis nas Escrituras que o filho do carpinteiro, Yeshua HaNatsiri, Jesus de Nazaré, é o Messias. E esse versículo é mais uma prova. Os judeus estão esperando ainda o Messias vir, e eles dizem que ele não veio, não acreditam que é Yeshua, e estão esperando ele vir ainda. E ele virá de fato, mas não é essa vinda aqui dele próxima, não é a primeira. E ele vai vir no final da grande tribulação, sob o Monte das Oliveiras, para poder julgar as nações, prender o anticristo, lançá-lo no lago de fogo, prender Satanás, dar início ao milênio, o reino milenal, literal, na terra. Glória a Deus. Ele vai vir com a igreja, que será arrebatada antes do período chamado grande tribulação. Isso também você pode conferir aí nos meus vídeos, que eu falo sobre a grande tribulação, sobre arrebatamento, sobre ressurreição. Glória a Jesus. Versículo 26 de Daniel 9 diz assim: e depois das 62 semanas, e aqui é somado às 7 semanas também anteriormente faladas, são 69 semanas. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias, será morto, será cortado o Messias. E a palavra aqui hebraica, tirado, cortado, karat, tem a ver com sacrifício. Tá? Não é uma morte comum, é uma morte sacrificial. Então fala da morte dele aqui, depois de 69 semanas de anos proféticos, se cumpriu a risca. E não será mais. E o príncipe do povo que há de vir destruirá, o povo do príncipe.
povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, falando de Jerusalém e do templo. O povo do príncipe, o príncipe aqui é o anticristo que virá, e o povo dele não se refere aos romanos. Não dá para mim falar aqui agora, mas tem um vídeo agora que eu não lembro o nome que eu fiz, que eu falei sobre isso. Não sei se foi sobre a grande tribulação ou foi sobre as 70 semanas. Então, você pode conferir, pesquisar minuciosamente na história, porque é relato histórico. Você vai descobrir que tem a ver com os soldados que tinham a cidadania romana, mas a etnia síria, turca, egípcia, é esse pessoal vizinho de Israel que aproveitaram o ensejo quando foram convocados por Tito para poder invadir Jerusalém. Eles então destruíram a cidade, destruíram o templo, saquearam o ouro. Então o anticristo vem desse povo, dessa etnia, o pessoal da Síria, ali do Iraque, da Turquia, e tem como provar isso também biblicamente, no próprio livro de Daniel. Então, o texto diz: e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. O que eu quero abordar aqui? É que o Messias seria morto e logo em seguida, anos depois, arredondando 40 anos depois, o templo é destruído e a cidade é destruída, cumprindo a profecia. Então, quem quer que seja o Messias, se você não quer acreditar que Jesus é o Messias, mas você tem que acreditar pela profecia de Daniel que ele, o Messias, veio e antes do ano 70 e morreu. E morreu como sacrifício, porque a palavra karat, aqui, que está traduzido por cortado ou tirado, ou seja, morto, é uma palavra que está relacionada ao sacrifício. É uma morte sacrificial. Karat. Então, se cumpre em Jesus. Jesus morreu como cordeiro, como João citou, sacrificial, o cordeiro pascual. Então, quem quer que seja Messias, veio antes do ano 70. Então, o Messias já veio. Como Israel, na pessoa do sacerdócio, rejeitou o Messias, porque muitos judeus creram. Não foram todos os judeus que rejeitaram Jesus. Mas a elite sacerdotal deveria entronizá-lo, deveria recebê-lo e anunciá-lo ao povo. Não o fizeram. Então eles vão receber Jesus lá no final da grande tribulação, cumprindo algumas profecias também. Como diz Apocalipse 1:7, que até aqueles que o transpassaram verão, todo olho vai ver ele. E Zacarias diz que os judeus, quando vê-lo nessa ocasião, vão lamentar profundamente, vão chorar copiosamente, como quem chora pela morte do primogênito e pela morte do unigênito. Eles vão lamentar, vai ser o Yom Kippur deles, o dia da expiação deles. Porque Jesus vai vir e vai descer do santuário com o perdão para eles. Eles estão esperando Jesus, sem saber que ele é o Messias, esperando o Messias para a salvação, que vai livrá-los não só da perseguição do anticristo, mas que vai estabelecer o reino, vai destruir o anticristo, seus exércitos, vai estabelecer o reino quando vier. Então, fica aí com esse vídeo, mais um acréscimo às informações que eu tenho passado para você acerca da messianidade de Jesus. Letra 8, até a vista, Baruch Hashem, Deus te abençoe.